Glória a Jesus. Bom dia, povo de Deus. A santa e a gloriosa paz do Senhor Jesus reine em vossas vidas, em vossos corações, nos vossos lares. Amém? Oremos. Senhor nosso amado Jesus, nosso amado Deus. Senhor que estás conosco, ó Pai. Ó Jesus amado, o Senhor que tem, Senhor, nos protegido, meu Deus, com a sua graça, meu Deus, enquanto peregrinamos neste mundo de aflição. Mas graças te damos, meu Deus, porque a vida que levamos, meu Pai, não é feita só de lamentações, de tristezas e dores, não, meu Pai. Tem uns momentos especiais, meu Pai, momentos de oportunidade que o Senhor nos proporciona para entrarmos na sua presença, Senhor, enquanto estamos vivos, falando, ouvindo, enxergando. Meu Deus, com a nossa mente voltada para o alto dos céus, meu Pai, pensando nas coisas que são de cima, amando o Senhor com o nosso coração, meu Deus, e amando ao nosso próximo como a nós mesmos. O glorioso e eterno Jesus, abençoa-nos, meu Pai, com todas as palavras, meu Deus, mencionadas, meu Deus, nesses nossos relatos, meu Pai. Opera maravilhas, meu Deus, na vida dos meus contemporâneos, meu Pai, na vida dos meus companheiros, meu Deus, de jornada, na pregação do Evangelho, meu Pai, abençoando os pastores, abençoando os bispos, apóstolos, enfim, todos esses que foram constituídos por Ti, meu Deus, porque nós não estamos falando, meu Pai, de títulos, não estamos falando, ó meu Pai, de ordenações humanas, estamos falando, Jesus, que é o Senhor mesmo quem escolhe, meu Pai. E ser bispo, apóstolo, presbíteros, pastores, isso é um dom que o Senhor dá. Isso não é uma elaboração de conceito humano dentro de um respectivo congresso, alguma coisa desse gênero que vai constituir este ou aquele e destiná-lo para esta ou para aquela obra referente sendo a obra de Deus. A sua obra só pode ser feita, meu Deus, mediante a revelação, Senhor, meu Deus. A nossa própria fé, Senhor, nós só a temos fé na medida em que o Senhor nos der fé. Então, Senhor, conceda-nos, ó Deus, prosseguirmos, meu Deus, na senda, meu Deus, sendo agraciados por Ti, meu Pai. Abençoa os enfermos neste momento e os cure, meu Deus, em o nome de Jesus. Amém. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Glória a Jesus. Pai, eu quero contemplar Tua glória e majestade. Pai, eu quero Te adorar
em espírito e em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono, para te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono, para te adorar, Senhor. Aleluia. Amados, a nossa caminhada nessa peregrinação nesta terra, como o Senhor Jesus Cristo, ela não é fácil. É um caminho estreito. Como sabes que é um caminho estreito? Só podemos entender esse caminho estreito depois que começarmos a trilhar nele. Andar num caminho largo, pavimentado, de chão lisinho, tudo ao nosso bel prazer, satisfazendo a nossa carne. Vamos andar por esse caminho largo. E muitos estão indo por esse caminho largo. É por isso que nós contemplamos multidões e multidões indo aí nessa forma de procissão, uma procissão gigantesca. Pela nossa enumeração, fica até impossível contá-los. São milhões e milhões. São bilhões. Como bilhões? Sim, bilhões. Que estão no caminho largo. Mas dá para avistar essa multidão andando neste caminho largo? Dá sim. De que forma? Por revelação. Por revelação da parte do nosso glorioso e eterno Jesus. Pelo Espírito Santo, que é o Espírito do Senhor Jesus. Esse mesmo que está conosco, o nosso Consolador amado, ele nos revela sim. E como é andar por esse caminho estreito? Ele é um caminho sinuoso, um caminho esburacado, um caminho onde há muitas pedras de tropeço, um caminho onde pode se encontrar até um pântano lamacento, ou até, em partes, areia movediça, que vai te engolir. Esse é o vale da sombra da morte, esse caminho estreito? Esse caminho estreito não é nada disso. Esse caminho estreito é harmonioso, mas uma harmonia eterna. Uma harmonia em que o próprio Senhor Jesus caminha conosco ali. Como que Deus vai caminhar conosco nesse caminho? Ora, sendo Ele o próprio caminho, nós caminhamos por Ele, através dele,
e com ele. Mas isso é muito difícil de se entender. Para os que creem em Jesus, não é nada difícil. Olha, eu vou contar para vocês. Bom, primeiro eu vou aqui falando alguma coisa a meu respeito pessoal. Eu gosto de fazer a barba, sabe? Tudo mais. Mas me nasceu aqui uma espécie de uma alergia que nem os dermatologistas ainda definiram o que é de fato, mas eu estou em tratamento. Usando aqui umas pomadas, aqui umas coisas, tomando uns antibióticos. Então vocês não fiquem prestando muita atenção na minha fisionomia, não é? O chapeuzinho também não é para acompanhar um modelito, não. O chapeuzinho é por uma necessidade. Porque eu passei por uma cirurgia de um porte grande, uma cirurgia até de risco. Mas Jesus esteve comigo em todo o tempo. Muito antes de eu entrar no centro cirúrgico, eu já entrei ali glorificando a Deus, testemunhando que sou um servo de Deus. E fui muito bem atendido ali pelos cirurgiões. E cuidaram bem de mim, naquilo que Deus permitiu para eles cuidar. Mas aí tiveram que remover o osso da minha testa, que estava de fato bem complicado. Depois que foi aberto, o neurocirurgião encontrou ali, além de muito pus, que latejava demais, também bactérias. E já é pela segunda vez que eu tenho que abrir minha cabeça, ou tiveram que abrir minha cabeça para então remover as problemáticas aí. Ei, mas tu és um pastor, um homem de Deus? Nós somos de Deus. Todos aqueles quanto vierem ao Senhor Jesus são de Deus. E foi sempre assim, pastor? Não, não foi sempre assim. Em tempos passados, em tempos muito longínquos, que estávamos e vivíamos na prática constante do pecado. O capítulo 8, aqui de João, do Evangelho, vai dizer que as pessoas disseram: olha, nós não somos filhos ilegítimos nem bastardos. Nós temos um pai, que é Abraão. Jesus vai dizer, numa ocasião: aqui está quem é maior do que Abraão. Antes que Abraão fosse, eu sou. Alguns vão dizer: mas Deus é nosso Pai. Jesus vai dizer a eles: se Deus fosse vosso Pai, vocês não estavam procurando matar-me. Mas quem é que está querendo te matar? Jesus disse: quando o diabo ele fala uma mentira, ele está falando naquilo que é proveniente dele. É natural para ele falar a mentira. Aliás, ele só fala a mentira, pois sendo ele mesmo o pai da mentira. Jesus disse: eu sou a verdade. Em contrapartida, o diabo não declarou: eu sou a mentira.
mas ele é o pai da mentira. E aqueles que vivem na prática da mentira constituem-se filhos do diabo. E aí, como é que faz quando está sendo filhos do diabo? Faz o quê? Faz as obras que ele ordena. Mas o diabo põe coisa na mente da pessoa para a pessoa fazer as práticas que agradam a ele. O que fazem? O que eles fazem? Momento. Essa é a nossa Bíblia ministerial. Amém? Linda, vocês não acham? Então, para estar conversando com vocês, não é assim, falando lorotas. Para estar conversando com vocês, nós temos que ter respaldo bíblico. Temos aqui Bíblia de estudo, né? Bíblia Thompson, temos outras Bíblias com inários, temos diversos tipos de Bíblia, Bíblias de referências, Bíblias com dicionário bíblico. Temos estas coisas. E estudamos isto. E observamos isso. E conhecemos isso porque temos que conhecer, porque o Senhor disse que muitos erram. Aquela multidão que eu disse para vocês que estão no caminho largo. Mas são tantos assim, pastor? Muitos. E a porta lá é larga mesmo? É larga. A porta que conduz à perdição é larga. Mas o inferno vai comportar tanta gente assim que Deus enviar para lá? Tantas almas assim? As almas, elas sentirão arder? Alma não é um vento, ela não é invisível. Elas não são como os anjos. Elas não foram criadas eternas, foram criadas eternas. Umas que serviram a Jesus nesta vida e glorificaram o nome do Senhor Jesus e não se envergonharam do nome de Jesus. E creram que o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida e que um dia estaremos com ele para todo sempre. Amém? Todos aguardarão o dia do juízo final, viu? Todos. O bom e o mal. Há salvação para todos? Não há. A maioria se perderão. Não vá me querer falar que nem uns doidos aí estão dizendo que só 144 mil vão se salvar e dizendo que, e contando na denominação deles, quais são 144 mil que hão de se salvar aí, hein? Não. Isso aí é outra interpretação, tá bom? É outra coisa diferente. Mas deixa eu falar, o que faz uma pessoa quando ela está extremamente possessa? Eu vou dizer para você das minhas próprias experiências. Então, eu venho de uma família, da parte do meu pai, que a minha avó, as minhas tias, ou pelo menos uma da tia minha, sabe? Era muito terrível. Fazia magia negra mesmo. Da macumba, o senhor está falando? Da macumba, é. O apelidado macumba aí, né? Mas era da quimbanda, do candomblé e da umbanda. Da umbanda eles achavam muito fraquinho, né? Mas as invocações são as mesmas. E as entidades que abaixam os taus? Quem são os orixás que eles servem? Os orixás que eles servem são os exus. E quem são os exus? São demônios. E dá para servir eles aqui na Terra, considerando que eles são espíritos caídos, não são tão caídos que nem muitos pensam que estão enfincados debaixo da terra. Não, gente. Sabe que o rei Saul, ele foi consultar a uma pitonisa lá, uma mãe de santo.
uma vidente, foi consultar ela. Ele foi disfarçado. Ele era um crente. Foi disfarçado lá. Foi lá uma outra roupa, um capuz, um negócio e tal, só para ficar com o olho de fora. E foi na calada da noite. Ele mesmo tinha determinado, a própria lei de Deus tinha determinado que essas pessoas que usassem dessas práticas demoníacas, feiticeiros, encantadores, adivinhos, tal, fossem mortos. Tinham que matá-los, exterminá-los. Ele conhecia isso, mas ele foi lá. Quantos que se dizem religiosos, e aí numa sexta-feira aí à noite, com a sacola preparada já para aquilo que lhes foi pedido, para levar lá para fazer oferenda para lá os espíritos malignos, numa encruzilhada chamada despacho e tal, então levam. Muitos levam coisas boas, hein? Levam de tudo lá. Levam de tudo, levam aquela sacolada e vai levando e levam lá. E participam ali de tudo. E depois no domingo, eu vou para uma igreja agora. Vou buscar a Deus agora. E a sexta-feira lá, o que houve, amigo, quando você estava buscando os demônios? Os demônios tomaram posse da sua vida. Eles atenderam ao seu pedido. São ilusórios, passageiros, mas eles atendem e realizam em parte, aonde a sua vida constituída carnal comporta e aceita e recebe. Mas espiritualmente, isso aí não vale nada. Não vale nada para quem? Para quem está em Cristo. Olha, eu falo isso com muita propriedade porque num tempo bem longínquo, graças a Deus, eu me vi perturbado. Perturbado por quê? Pelo quê? Perturbado por demônios. Inclusive, eu até os avistava. E como é que eles são? Eu não vou fazer que nem o apóstolo Paulo, que fez visitação, diz ele que não sabe se no corpo ou se saiu do corpo, como é que foi, se foi um arrebatamento, mas enquanto ele dormia, possivelmente ele foi levado até o terceiro céu. Diz que lá era o paraíso. E ele viu muitas coisas lá, muitas coisas. Ele diz que viu coisas inefáveis, coisas que não foi lhe permitido contar para nós aqui. Ora, um homem de Deus que estava abrindo igrejas, pregando o evangelho, fazendo isso e fazendo aquilo, por que ocultar de nós uma visão magnífica desta? Quando foi a visão que ele teve na estrada de Damasco, ficou até cego. Ele contou para todo mundo essa experiência. Esparramou para todo mundo. Não, porque Jesus me apareceu para mim na estrada de Damasco e foi aquela glória, aquele resplendor, aquele estrondo de trovão e só eu pude ouvir, era a voz de Deus falando comigo. Ele disse isso. Então, voltando para cá, os espíritos malignos, eles podem te atender, desde que você os atenda. Faça a vontade deles. Na tentação no deserto, até o Senhor Jesus, nosso Deus encarnado, foi guiado pelo Espírito Santo, levado até o deserto para ser tentado pelo diabo, pelo Satanás. Ele disse para Jesus, uma primeira tentação. Ele procurou Jesus quando Jesus já estava num período de jejum.
bem amplo. Ficou 40 dias jejuando, e num período bem amplo que Jesus já estava de jejum. Ele sabendo que era um Deus encarnado agora, que estava na carne, tinha as suas necessidades da carne. Fome, por exemplo. Ele disse, olha, se tu és o Filho de Deus, manda essas pedras se transformarem em pão. Aí você come à vontade. Jesus, calmamente, cheio do Espírito Santo, disse para ele, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Olha, houve a multiplicação dos pães, não houve? Jesus não transformou as pedras daquele lugar em pães para alimentar a multidão. Jesus multiplicou daquilo que já havia existente ali naquele lugar. O que tens por aí? Temos aqui um mocinho com 5 pães e 2 peixes. Trazei-o a mim. E levaram a ele. Ele deu graças a Deus. Abençoou dando graças a Deus. Dando graças. E aí repartiu aos discípulos e os discípulos repartiu à multidão. 5.000 homens, quase. Além das mulheres e crianças, e velhos e velhas também que seguiam a Jesus. Faz-se ali uma média de umas 20.000 pessoas ali seguindo Jesus no deserto. Mas ele deu pão para todo mundo ali e peixe. E não foi das pedras que ele transformou isso. Ele transformou do próprio pão. Olha, então o que aconteceu, pastor? Pastor, sim, pela graça de Deus, e não de agora. Não é de agora que eu venho falando do amor de Deus, da misericórdia de Deus. Continuo sendo pequeno e fraquinho, mas não deixo os caminhos do Senhor, não tem. Os caminhos não, o caminho do Senhor, que é Jesus. Mas naquela ocasião, nem me lembro, agora eu tenho 64 anos, faz tempo, não me lembro nem quantos anos eu tinha, mas eu já estava muito consciente do que eu estava querendo fazer. E fui tentado a fazer isso, e cedi à tentação. Jesus não cedeu, mas eu cedi à tentação. E me veio em sonhos o espírito do diabo falando: queres receber o que precisas e sair desta situação precária e ter uma vida esplêndida, satisfatória? E eu disse: quero. Mas a gente conversa em sonhos também com esses demônios manifestados? Conversa assim. E as pessoas que são incorporadas assim conversam com eles e ouvem o que eles falam? Sim. Há sim uma comunicação ali, tá? Um diálogo. Um diálogo com o demônio. Tem pessoas que fazem isso abertamente, entregados de corpo e alma. Um pacto mesmo. Eu não tive muita oportunidade de chegar a fazer o pacto, mas obedeci às ordens. Olha, você vai fazer para mim, num lugar reservado de sua casa, procura aí um lugar reservado,